Mas como nós temos falado desde o início, nós estamos feito uma série de estudos a respeito da palavra de Deus, começando pelos dons espirituais. Quando que foi dado, o que são os dons espirituais, as diversas manifestações, operações dele, quando é dado, quando é manifestado, por que Deus dá, Muitas vezes as pessoas buscam e não alcançam, às vezes está pedindo um dom errado e depois não vai executá-lo. A Bíblia nos manda buscar os dons espirituais, buscar com zelo os dons espirituais, que Ele vai mostrando para nós um caminho mais excelente, melhor, às vezes, do que nós esperamos, do que nós gostaríamos, que Ele vai fazendo sempre melhor para a nossa vida. Falamos de diversos dons, de muitos dons aqui, e na semana passada nós dedicamos todo o estudo voltado para dois deles, que muitas vezes gera muita polêmica em relação a línguas estranhas e também em dom de profecias, lendo com base todo o capítulo do capítulo 14 de 1 Coríntios, que Paulo orientou a esse respeito, e falamos e começamos aqui novamente nesta noite, lendo o texto aqui de 1 Coríntios 14, versículo 20, dizendo que, no versículo 20, irmãos, não sejais menino no vosso entendimento. E parece uma coisa simples isso, não ser meninos. Mas quantas vezes nós ouvimos uma palavra chamada de meninice? Os irmãos já ouviram essa palavra na igreja? Irmãos, vamos parar de meninice. O que é meninice? Coisas de criança. Mas essas coisas de criança é que Paulo ele vai orientando assim: olha, eu gostaria de ter oferecido para vocês um alimento mais sólido, mas vocês não estão preparados ainda, então precisa ficar só no leite, vai tomando leite. E o problema é que a criança, quando ela é muito pequena, tem que ser no leite, não pode ser diferente. Imagina que uma criança na primeira semana, no primeiro mês de vida, você vai querer introduzir uma alimentação sólida, forte, vai pensar numa feijoada, num caldo de mocotó, você vai matar a criança, ela não está preparada para isso, não tem jeito, então tem que ser no leite. Mas com o passar do tempo, imagina a pessoa viver adulta, seus 20, 30, 40 anos, o que você está bebendo? Eu bebo leite, aí vai faltar os nutrientes para o corpo, porque precisa dos demais nutrientes. Da mesma forma, é a palavra de Deus. Muitas vezes a igreja ela não avança porque ela fica presa na meninice, no mesmo, e a gente fica no mimimi, como é que se diz, e não vai para frente, não avança. E a palavra de Deus, Deus tem muitas coisas para conosco, e que nós possamos experimentar. Diz a palavra de Deus: experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para conosco. Irmãos, quantas coisas que Deus quer dar para cada um de nós, mas às vezes nós não estamos prontos. Nós vamos concentrar hoje em falando exatamente sobre profecias. Nós vamos ler alguns textos falando a respeito de profecia, e muitas vezes a maneira errada de interpretar essa palavra, o que ela significa, que dependendo do contexto, ela está falando de uma outra coisa, e nós vamos estar falando, dando uma pincelada em relação a isso. Eu sei que tem muitos textos, não dá para nós entrarmos no Velho Testamento, falar dos profetas e dos cumprimentos das profecias, mas nós vamos estar pegando alguns pontos, especialmente para nós como igreja, nos dias que nós vivemos, e nós não sermos meninos, nem aquele que Deus dá o dom de profecia, que aí ele age com meninice, Então Deus fala alguma coisa, ele acrescenta outra e fica naquele processo que não edifica, que mais atrapalha, porque a Bíblia nos deixa bem clara: tudo aquilo que não edifica, ele danifica. Pode parecer simples, mas não está fazendo mal nenhum. Sempre faz mal. A coisa, quando não é boa, e eu estou dizendo a coisa boa, às vezes a gente gosta de coisas doces ao paladar. E coisa doce ao paladar, quem não gosta de comer um doce, um pudim, mas come muito, você vai ver, você vai ter um problema de diabetes, os médicos tudo isso fala que isso não é bom. Às vezes ele dá um remédio amargo, ele está passando mal do estômago, vai lá e toma um chá de boldo, amargo, mas faz bem para a saúde. Então nem aquilo. Nós vemos aqui o profeta Ezequiel, ele diz que foi mostrado para ele um livro, que ele comesse aquele livro.
E quando ele come aquele livro dentro, no seu interior, ele se torna amargo. Nós vemos essa mesma palavra dita no livro de Apocalipse de João, que foi oferecido para ele um livro que estava escrito por dentro e por fora, e quando ele começa a comer é doce, mas quando desce, aquelas palavras se tornam amargas, então se torna diferente. Então, o importante para a nossa vida não é agradar as pessoas. Nós não estamos aqui nesta noite reunidos para agradar as pessoas, passar a mão na cabeça e dizer assim ou não é assim, mas aquilo que a Bíblia fala, é só disso. Nosso objetivo é estudarmos a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala. E eu disse para os irmãos na semana passada: irmãos, eu não tenho dom de profecia, nem por isso impede de eu saber o que é profecia, porque a palavra de Deus fala sobre a profecia. Então a gente entende biblicamente o que é a palavra de Deus, ainda que é muito fácil de nós entendermos se nós perguntar para os irmãos aqui: irmãos, se a gente colocar a mão no fogo, será que dói? Quem acha que dói? Não é? Quem já colocou a mão no fogo para ver se dói mesmo? Mas não precisa, não é? Porque a gente sabe, está vendo que a temperatura ali está elevada, outras vezes que a gente encosta em alguma vasilha quente, a gente vê de vez em quando os cozinheiros eventuais aí com as mãos queimadas porque encosta na panela e nem ficou no fogo, então a gente sabe que queima realmente. Então a gente olhando para essas coisas, e mesma coisa, nós vemos assim: olha, a palavra diz, como é que a gente sabe se a profecia ela é verdadeira? Como é que a gente sabe de que maneira? A Bíblia nos manda, nós lemos aqui que um fala e os demais julga, e a gente falando a esse respeito, é exatamente um pouco mais sobre isso que nós gostaríamos de falar a respeito de profecia. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, ainda nesse texto aqui, só concluindo ele, é ser: irmãos, não sejais meninos do entendimento, Então, como entendimentos, nós não podemos ser como crianças. Na malícia, sim, é isso que diz o texto, mas não no entendimento. Temos que ser adultos no entendimento. Quando fala das coisas espirituais, espiritualmente nós precisamos divulgar, entender, conhecer, saber o que é as coisas de Deus. Eu até peguei aqui e perguntar para os irmãos: irmãos, sabe o que significa a palavra profecia? Mano Afonso, são palavras do céu, Olha que coisa interessante. Eu peguei aqui, irmãos, algumas definições, é lógico que tem muitas no dicionário, Mas profecia, olha, visão ou instrução divina. Isso é uma profecia. Profecia, dizer antecipado o que vai acontecer. Outra tradução, prever o futuro, Se nós pegarmos a palavra de Deus, os profetas, vamos pegar o livro do profeta Daniel, nós falamos sobre o profeta Daniel, e chega um determinado tempo, Deus diz para ele assim, lá no capítulo 12, sela as profecias desse livro, porque não é para agora, Daniel, é para tempos muito distantes. Mas o que nós vemos no capítulo 2, o que nós vemos no capítulo 7, o que nós vemos no capítulo 8, o que nós vemos no capítulo 9, parte deles foi se cumprindo ao decorrer da história, Então, mas Deus já falou antecipadamente a esse respeito. Deus chama Jeremias, fala para ele a respeito de um homem que chamaria Ciro, fala sobre o cativeiro babilônico que duraria por 70 anos, e depois Daniel entende pelas profecias que estava chegando ao término dos 70 anos. Perceba que Deus foi falando todo antecipadamente as coisas que deveriam acontecer, muitas dessas vezes usando os profetas, e ela foi acontecendo, Então o profeta, o que ele é? Um porta-voz autorizado ou um oficial, tá vendo? Por isso que um oficial ele tem o ofício de fazer, Então é isso que é uma profecia. Nós já lemos, irmãos, no capítulo 14 aí, no versículo 3, assim: o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, Então aqui nós vemos algumas coisas para que serve a profecia. Nós lemos já também, só estou repassando aqui, no capítulo 14, versículos assim, que os segredos do coração ficarão manifestos, ou seja, a profecia tem o condão de manifestar coisas ocultas, não só coisas do passado para o futuro, mas coisas que já aconteceram, mas que estão ocultas e precisa ser revelada. Para isso serve a profecia, Então a gente falando a respeito dessas coisas todas, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, mas eu acabei anotando de última hora, eu não peguei os textos, a gente vai ler junto. Eu quero ler juntamente com os irmãos o livro de Provérbios, falando um pouquinho
a respeito da profecia, né? E muitas vezes alguém uma vez me disse assim: pastor, a Bíblia diz assim, a igreja que não tem profeta se corrompe, né? Os irmãos já ouviram isso? É verdade isso? Profeta? Vamos ver o que diz o texto. Acho que é esse texto mesmo aqui, Salmos, Provérbios, no capítulo 29. Livro de Provérbios, do capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Lembrando os irmãos, o livro de Provérbios, né, compostos aqui por a maior parte dos provérbios, sabedoria de Salomão, com exceção do capítulo 30 e o capítulo 31, que não são dele, e ele está trazendo para nós aqui vários conselhos a respeito da palavra de Deus. Perceba que ele não está dizendo, olha, se não tiver profeta na igreja, a igreja vai ficar corrompida, até porque nós observamos que a época em que ele vivia, tinha-se o templo, mas a adoração era diferente da época em que nós vivemos, havia sacrifícios, estava debaixo da lei ainda, e às vezes as pessoas interpretam da seguinte maneira: olha, se não tiver um vaso profético na igreja, alguém que fala profecias, a igreja vai se corromper. É isso que diz a palavra de Deus. Essa profecia, alguma tradução dos irmãos tem alguma tradução diferente de profecia? Todas diz profecia? Porque o sentido dela, irmãos, existe outra tradução que diz assim: não havendo instrução divina, a igreja, o povo se corrompe. Não está falando de uma pessoa exatamente, mas a profecia, ela também é uma instrução dada por Deus, mesmo que não haja pessoas, não haja um vaso profético. Lembrando os irmãos, nós lemos o texto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia profetas, pessoas com ofício de profeta, como nós já falamos nos dias que nós vivemos hoje. Existem pessoas que têm o dom de profecias, que é diferente daquela época que a pessoa era chamada exclusivamente para ser profeta de Deus, enviado por Deus para vários lugares, era chamado pelos reis para que pudesse ser consultado a respeito de se ia para a guerra, se não ia para a guerra, o que eles deveriam fazer. Na época, nós lemos o profeta Samuel, ele nos fala ainda que o profeta Samuel não havia sido separado para ser profeta de Deus, não havia chamado ainda para ser sacerdote de Deus, mas interessante que ele fala assim, que quando Deus chama a Samuel, eu não vou lembrar o capítulo, mas provavelmente no capítulo 3, 2, logo lá no começo de Samuel, ele diz que a palavra de Deus naquela época era de grande valia. A palavra de Deus, perceba, irmãos, a instrução divina sempre foi de grande valia. Quando Deus dá a lei para o povo, e aqui perceba que ela está ligada exatamente à lei, que diz assim, olha, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, o que guarda a instrução, perceba que esse mas, depois do ponto e vírgula, está complementando o que está falando da profecia, né? Então, olha, não havendo instrução de Deus, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, esse é feliz. Aquele que ouve a voz de Deus, que guarda a profecia dada por Deus, os ensinamentos de Deus, esse é feliz. Então a gente observa que, perceba que quando Deus chama a Josué para guiar o povo, o que ele diz para o Josué? Josué, tão somente trata de fazer o quê? Não desvia do livro da lei, nem, as irmãs estão de cá, mas a esquerda está cá e a direita de cá, ficou ao contrário de vocês, aqui eu estou de frente, né? Nem para a esquerda e nem para a direita. Se eu errar direita e esquerda, é que eu estou olhando, pensando nos irmãos, tá? Então, nem para a esquerda e nem para a direita, né? A gente olha, ainda bem que tem um relógio, né? Então, a gente olha para cá, nem para a direita, mas trata de fazer exatamente como está escrito no livro da lei.
Irmãos, a gente percebe que hoje é a mesma coisa, a maior profecia que existe é a palavra de Deus, a Bíblia. A igreja hoje, ela não é e nunca foi e nem pode ser guiada por profeta, no sentido de ficar escutando, olha, o que eu vou fazer? Eu preciso consultar primeiro o profeta. Não é isso. A igreja, ela precisa consultar a Deus. Evidentemente que lá atrás, quando as pessoas, os reis, as pessoas iam consultar a Deus, precisava consultar o profeta. Por que eles consultavam o profeta? Era a única maneira que Deus falava com o povo, não tinha outro jeito. Deus falava, dava a palavra para os profetas. E hoje, o véu do templo se rasgou, todos nós temos livre acesso a Deus. A palavra de Deus, ela está para todas as pessoas, e mais do que isso, nós falamos na semana passada, que o texto diz assim, quando houver, profetiza por 2 ou 3, e os demais faz o quê? Julga. Como é que nós julgamos uma profecia? Ela bate com a palavra de Deus? Se ela não bater com a palavra de Deus, irmãos, ela não serve. Então, muitas vezes, eu já ouvi dizer assim, a igreja que não tem profeta se corrompe, então tem que ter um profeta na igreja, aí não tem, aí se constrói um vaso profeta, e aí muitas vezes, eu lembro, ainda era criança, havia um determinado lugar, aí as pessoas assim, olha, todo lugar que vai precisa ir lá, chamar fulano para orar, porque se Deus não confirmar através do profeta, não faz, mas isso não existe, não é para nós. A igreja, ela precisa seguir a instrução divina está na palavra de Deus. Isso é a maior profecia. Então precisamos conhecer, por isso que nós estamos aqui nessa noite falando a esse respeito, assim como os demais assuntos que nós falamos, Então não se trata de uma pessoa especificamente, mas se trata da palavra de Deus. Evidentemente que a palavra de Deus, a Bíblia nos fala que uns têm salmo, outros têm revelação, faça tudo para edificação. Então Deus, quando ele diz assim, ele usa quem quer, a gente observa, Deus não usa uma criança e a criança vem aqui à frente cantar, Deus toca no coração do marmanjo que começa a chorar e Deus trabalha através da vida dele. Deus trabalha através de uma pessoa que dá o seu testemunho e Deus trabalha, ele vai trabalhando. Não se trata hoje de Deus trabalhar hoje única e exclusivamente por uma forma, mas a palavra de Deus, ela até nos diz assim, que a multiforme graça de Deus. O que isso significa? Deus trabalha de várias formas, em um culto especialmente, não é só de um jeito. Não adianta se nós pegarmos, o culto de ontem foi maravilhoso, Deus abençoou, porque foi feito assim, vamos repetir hoje de novo? É outro dia, é outro momento, é outro agir de Deus, é outra forma que Deus tem de trabalhar, e Deus sabe como fazer. Então, o texto que diz assim, irmãos, olha, não havendo profecia, essa profecia, se os irmãos procurarem em outras traduções, os irmãos vão encontrar que trata de instrução divina, de instrução de Deus. Mas eu quero ler mais um pouquinho, perceba, sim. O pastor diz assim, olha, eu não sou profeta, mas o pastor acaba sendo um profeta, Irmãos, vamos ler mais um versículo, daí nós falamos sobre esse respeito aqui, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Peço que os irmãos leiam, por favor. Os irmãos não cansam, Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, perceba, olha aqui que nós estamos falando. O que é profecia? Profecia é uma mensagem de Deus que ela serve para exortar, para edificar, para consolar, que ela prevê o futuro, que ela revela coisas ocultas. Isso tudo é profecia. Então perceba que ele está dizendo, Pedro escreve assim, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura. Então perceba que ele está relacionando a Bíblia, a palavra de Deus do Velho Testamento que nós tivemos os profetas. Então assim, nenhuma palavra dada daquela
é de particular interpretação. A palavra de Deus, ela não é para a gente pegar aquilo que a gente acha que serve para nós e a gente vai dizer, ó, isso aqui é desse jeito, aquilo outro a gente modifica e o outro interpreta de outra maneira. E por isso, irmãos, que existem muitas complicações, muita dificuldade, inclusive a respeito do arrebatamento, né? Ah, não, Cristo vem antes da tribulação, vem no meio e vem depois, porque vão interpretando de formas particulares e não de forma coletiva, o que diz a Bíblia como um todo. Então, primeiro que esse ponto, a profecia, ela não é de particular interpretação. Porém, se nós imaginarmos nos dias que nós vivemos, e não se trata de uma interpretação, mas se Deus usa um vaso profético para falar comigo, ela pode ter o condão de servir para outras pessoas, mas ela é exclusiva para a minha necessidade. Então, não é que ela se trata de uma particular interpretação, mas ela é dirigida especialmente para mim, diferente dessa profecia que nós estamos falando. E nós vamos pegar o livro de Apocalipse, por exemplo, que ele está cheio de figura, ele é aberto, e ele serve para todos. Se nós pegarmos, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, a profecia ela serve só para as 7 igrejas da Ásia? Não. Embora cada um interpreta de uma forma, mas ela serve para nós, a palavra de Deus serve para nós. Quando nós olhamos e lemos aquilo que aconteceu no Velho Testamento, ainda que não era diretamente para nós, a consequência para nós é muito parecida. A diferença é que lá era física e hoje ela é mais espiritual do que física, mas ela tem esse significado. Então, se a Bíblia também ela é uma profecia, inclusive o Novo Testamento, ele não é de particular interpretação, é uma instrução divina, pegando do ponto de vista que a profecia escrita, a Bíblia é uma instrução de Deus escrita. Olha, eu não posso sair batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus mandou batizar no nome dele, né? Tudo que fazia por palavra e por obra deve fazer em que jeito? No nome de quem? De Jesus, tem que ser no nome de Jesus. Então o pessoal interpreta, não, mas é do Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma profecia bíblica? É, porque é uma instrução bíblica, se nós pegarmos no sentido de instrução bíblica a profecia. Entretanto, nós continuamos, perceba que muitas vezes no mundo que nós vivemos, mundo gospel, mundo evangélico que nós vivemos, alguém já ouviu alguém diz assim: eu profetizo sobre a sua vida saúde, paz, prosperidade e perepepê, e vai falando? O que os irmãos acham disso? Olha o que diz o versículo seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, todos os homens, todos os profetas, todos aqueles que profetizaram a palavra de Deus, eles falaram não por vontade deles, não foi aquilo que eles achavam que devia escrever. Tanto é, irmãos, que não sei se algum dos irmãos já leram o livro do profeta Jeremias como um todo, né? Se irmão vai ler o livro do profeta Jeremias como um todo, ele chega a determinado momento que a gente olhando parece que Jeremias, parece não, ele chega num momento de questionar Deus, fala: Senhor, mas assim, olha, está todo mundo profetizando diferente, só eu que profetizo isso, será que sou eu que estou errado? Ele falou: mas quem foi que mandou eles? Eles estão profetizando mentiras. Então, a palavra de Deus, ela é a profecia, ela não é produzida por vontade humana, nunca foi e nem é hoje. Então esse termo, eu profetizo sobre a sua vida, profetiza nada, você está desejando, você não está profetizando, porque não é o Espírito Santo que está mandando você falar aquilo, é você que está querendo falar. Então, no sentido que o pastor Moisés falou, o pastor muitas vezes ele pode ser um profeta, sim, ele pode, não que tenha o dom de profecia. Por quê? Os irmãos já, algum culto, já depois de uma pregação, diz assim: nossa, meu Deus, aquela palavra foi direto do céu para mim, Deus falou o tempo todo comigo. Alguém já aconteceu isso? Foi o pastor que falou? Não, foi a palavra de Deus? Sim, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus sabe da sua necessidade. Eu sempre digo para os irmãos, nós estamos num culto como esse, tem vários irmãos aqui, cada um que chegou aqui nesta noite tem uma necessidade diferente do outro, e a mensagem, ela precisa abranger a todos. Mas como é que isso é possível, sendo que as necessidades são diferentes? O Espírito Santo vai falando
com cada pessoa de uma forma diferente, ainda que a palavra seja a mesma. Então perceba que, nesse sentido, se nós pegarmos o pastor, quando ele fala da palavra de Deus, inspirado por Deus, ele se torna um profeta? Sim, ele se torna um profeta porque ele está falando aquilo que Deus está mandando, né? Os irmãos percebem, hoje vou fazer estudo, né? Eu tenho vários textos anotados no papel aqui, mas quando a gente faz uma pregação, a gente não temos um sermão anotado. A gente tem um primeiro versículo para ler e a gente sabe onde começa, onde vai terminar a palavra, né? Deus vai conduzindo, então, de acordo com a vontade. Então, isso que é interessante. Então, nesse sentido de profecia, sim, irmãos, porque quando Deus fala no sentido de prever, falar algo oculto, falar aquilo que serviu para edificação, falar alguma coisa de ânimo para exortação dos irmãos, ele serve como profecia, né? Mas perceba que essa forma, eu profetizo sobre a sua vida, mas eu não posso profetizar sobre a vida de ninguém, porque a profecia, ela nunca foi produzida por vontade humana. E se eu estou dizendo, profetizando, eu profetizo sobre a sua vida isso, é vontade minha, não sei se é a vontade de Deus, é a vontade minha. Então, não é profecia, não tem esse condão. Essa palavra é uma maneira que o diabo utiliza para que as pessoas vai falando e vai se banalizando, e as pessoas não acreditam mais em profecia. Profecia existe? Sim. Ela não é banalizada, como muitas vezes acontece por aí. O que acontece muitas vezes, que nós lemos aqui, que Paulo escreveu para os coríntios: irmãos, não sede meninos no entendimento, né? Sede meninos, né, na malícia, mas no entendimento sede adultos. Então o que Deus tem para cada um de nós? Quando ele fala para buscar com zelo os dons espirituais, é porque há necessidade da profecia na igreja, embora exista também, né, a palavra de Deus, mas Deus usa de forma diferente. Então é normal que se tenha o dom de profecia. Então perceba que a profecia, ela nunca foi produzida por vontade humana, não pode ser dessa forma, né? Sim, quando fala lá de Balaque, ele foi contratado, né, para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguia, ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Ele tentou, mas olha, não dá, ele foi lá, olha, só vou falar que Deus mandar, mas ele queria receber a recompensa, e ele não conseguia, né? Então ele até diz, olha, contra o povo de Deus não tem encantamento, não dá para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele queria. E é normal, quando eu digo que é normal, não deveria, mas é normal muitas vezes as pessoas querer usar Deus, né? As pessoas começam dizendo, porque eu te digo, eu te falo, e aquilo não é Deus que está falando, e por isso que precisa julgar a profecia, né? Então é importante a gente saber isso, que muitas vezes nós queremos produzir uma profecia por vontade humana, mas ela não pode, ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus, ok? Muito bem. Vamos ler no versículo. Na semana passada, né, o pastor Alexandre passou de um texto, e eu depois estava olhando os versículos anteriores, eu achei interessante, eu quero voltar a ler com os irmãos, lá no livro de Deuteronômio, é lei também, eu sei, né, mas é importante a gente ver alguns aspectos. O livro de Deuteronômio, agradeço ao pastor Alexandre, né, pelo versículo que ele deu lá, e eu achei muito interessante mais umas coisinhas aqui desse versículo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo, capítulo 18, versículo 14, desde o 14, só para a gente entender o contexto do que estava acontecendo, não é? Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 14, diz assim: porque essas nações que hás de possuir, houve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Irmãos, só uma pausinha aqui. O que significa essa palavra tão difícil? Prognosticadores, que dá prognósticos, né? Adivinhadores. O que significa essas pessoas que dá prognósticos? Que prevê. Existe isso hoje? Existe. Você vê aí, olha, vai lá, né? Lê tarô, lê não sei o que lá,
faz amarração para o amor e não sei o que lá, e vai cá e pega uma carta, o tarólogo, o astrólogo, prognosticadores, né? E por isso as nações fazem isso. Nós não podemos fazer, consultar cigano para ler a sua mão, para ver o futuro e o que vai acontecer. As nações faz isso, nós não, né? Isso não é para nós, não é para a nação de Israel, não é para o povo de Deus. Então, assim, Deus nunca permitiu essas coisas, né? Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Ainda essa profecia nós vamos ver se cumprindo também em Jesus. Nós vamos ver, este é o profeta, a ele ouvireis. Quem não ouvir esse profeta, né, será morto. Mas ainda durante a nação, durante o período antes de Cristo, nós vamos perceber que surgiram outros. Olha, porque conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis esse grande fogo, para que não morra. E aqui ele está falando, né, quando Deus dá a lei, que ele sobe, ele falou, o escritor lá no Novo Testamento, né, os Hebreus, acho que ele fala assim, quão terrível era essa visão, né, que havia fogos, e as pessoas, se tocassem no morro, no monte, seria morto. E ele disse assim: olha, não, deixa Deus falar só com Moisés, porque eles ficaram atemorizados, né? Então, desde aquele dia, eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, porque o povo teve medo, então deixa que Deus escolhia sempre um profeta, e Deus utilizava desse profeta para falar com o povo. A gente pode observar que é por isso que nós vamos encontrar profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Eliseu, profeta Elias, profeta Micaías. Nós vamos falar tantos profetas que tem, é justamente porque o povo tinha medo de escutar Deus falar, então Deus usava sempre um desses profetas, né? E na sequência ele diz assim, eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, versículo 18, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, ele fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele, né? Qualquer que não ouvir as palavras, que for falado no nome de Deus, será requerido da pessoa. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha, aquele que disser que Deus falou, mas Deus não falou, essa pessoa vai morrer. Era isso que acontecia na lei. Ele deveria falar exatamente o que isso Deus mandou falar. Eu falei para os irmãos aqui do profeta Jeremias, os irmãos vão lendo, falou, esses profetas não foi eu que enviei. E nós vamos perceber que todos aqueles profetas foram mortos. Então, quando não falavam em nome de Deus, sem que Deus havia mandado, o profeta morria, como consequência daquilo, não de imediato. Perceba que na sequência aí do texto que nós lemos, e se disseres no seu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? E agora para o povo, olha, então o profeta pode falar dele próprio, mas como é que eu vou saber se foi Deus que falou, se não foi Deus que falou? Porque se Deus usava o profeta para falar, e agora o profeta falou, e como é que eu sei que é Deus ou que não é Deus? E aí, nesse contexto, né, que está o versículo que o pastor disse para nós semana passada, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com a soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Ou seja, toda profecia, todo profeta de Deus que falava, a profecia se cumpria, sempre se cumpriu. Tudo que Deus falou através dos seus profetas se cumpriu. Nós vamos ver, mas se a pessoa se arrepender, nós vamos ver na sequência logo mais um pouquinho. Mas perceba que assim, como é que eu sei que foi que Deus falou? Eu preciso esperar cumprir. Irmãos, esse é um detalhe. Porém, como nós falamos, qual que é o primeiro julgamento que eu faço? Está de acordo com a palavra de Deus? Deus levanta um profeta e diz assim, olha, a partir de hoje a igreja não precisa mais se santificar. Não precisa nem ouvir isso, não para. Deus é santo, sempre foi santo, né? Não, a partir de hoje as irmãs não precisam mais usar véu.
Pera, a Bíblia é assim, mesmo que desceu um anjo do céu, nós estamos aqui falando, né? Desce um anjo, aparece um anjo aqui e fala contrário à palavra de Deus, o que a gente faz? Ouça, é um anjo de Deus que passou aqui e falou. Não, irmãos, ele é maldito. A palavra não pode, primeira coisa, o primeiro aspecto, antes até de eu esperar para ver se a profecia vai se cumprir ou não, eu preciso olhar o que ele está falando, eu preciso escutar o que ele está falando e saber se aquilo que ele está falando, o primeiro ponto, está de acordo com a palavra de Deus. E nós falamos aqui semana passada, né? Às vezes a gente vê por aí, as pessoas começam a falar, ei, porque tu, meu servo, sei o que lá, glória a Deus, aleluia, irmão, para, não é? Como é que Deus está falando e está dando glória para Ele? Deus, não faz sentido, nós temos que dar glória para Deus, mas se é que Deus está usando o vaso, no meio da profecia, quem está falando é Deus, né? Ali só está um vaso falando, mas a palavra que Ele está falando, embora está saindo com o som da voz dEle, porque é isso que vai acontecer, não vai alterar, não vai ser voz de trovão, é a voz da própria pessoa que Deus está utilizando, mas é Deus que está falando, é do mesmo jeito. Então, se é Deus que está falando, o primeiro aspecto que eu preciso observar é isso, começar com muito, como diz as palavras, muito mimimi, é criancice, né? Não precisa não precisa ficar esperando para ver se vai acontecer ou se não vai acontecer. É o primeiro ponto, né? Disse para os irmãos um tempo atrás, já faz tempo, a pessoa, Deus usando de alguém, é melhor o vaso usando de Deus, dizendo assim, olha, eis que eu vou te mandar para um lugar distante e que você, que deseja o seu coração. Eu falei, poxa, mas peraí, mas eu não estou desejando ir para lugar nenhum, entendeu? Eu não preciso ficar esperando para ver se eu vou mudar para algum lugar, mas porque eu não estou desejando, ele não está batendo, né? Então a gente observa, vê essas coisas. Agora, se Deus fala alguma coisa, a gente não sabe, que olha, espera para ver, é melhor a gente aguardar para ver, porque se Deus falou, vai se cumprir, é promessa de Deus, ainda que, diz a palavra de Deus, ainda que muitas pessoas tenham por tardia a promessa de Deus, mas ela se cumpre, sempre se cumpre, né? Nós observamos, falando lá a respeito de Ciro, demorou quase 200 anos para Ciro nascer, né? Nós vemos a respeito das profecias de Jesus, que o profeta Isaías profetizou, né? O profeta Isaías profetizou, demorou quanto? 700 anos para o nascimento, acho que foi isso, né? Em cerca de 700 anos para que a profecia se realizasse, mas foi a profecia de Deus. Quando Deus usa o profeta Daniel na parte final da profecia, no final das 70 semanas, do reino que seria estabelecido, daquela animal, daquele chifre que surge no meio daquele animal terrível e espantoso, é para dias futuros, não aconteceu ainda. Olha quanto tempo já faz isso, mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer, então isso a gente sabe. Então, agora, se Deus fala conosco, irmãos, alguma coisa, perceba, se Deus está falando para mim alguma coisa, não pode ser para 2000 anos, porque eu não vou estar vivo daqui a 2000 anos. Não pode ser para 200, não pode ser para 100, né? Porque imagina, já estou com 50 e pouco, mais 100 vai estar com 150, vai ser meio difícil, né? Não dá para, daqui a 100 anos vai acontecer isso na sua vida, sei lá, é meio difícil, né? Quem sabe está vivo ainda com 150 anos, não sei, né? Mas é meio difícil, é meio que improvável. Então, a gente observa isso, que não vai fazer muito sentido Deus falar uma coisa dessa para nós hoje. Então, é um dos pontos que a gente olha. Mas se Deus falou, olha, você está procurando um emprego, eu já preparei, mas não pode demorar 10 anos também, porque você imagina, né? Se Deus já preparou para você o emprego, vai demorar 10 anos, já está preparado, em 10 anos você já morreu de fome. Então Deus não vai fazer isso. Então, se Ele já preparou, está preparado, né? Então pode demorar 1 mês, 2, mas já está encaminhado. Deus sabe todas essas coisas. Então a gente olha para isso, eu estou esperando, Deus falou comigo, eu era criança, né? Já estou quase de bengalinha, mas vai acontecer, eu não sei, né? O que foi que Ele falou? Dá uma olhadinha direito aí, né? Para a gente dar uma olhadinha aqui, que Deus falou, Ele se cumpre. Então a gente olha para esse ponto que é muito importante. Ainda dentro desse aspecto, ainda antes de eu mudar para outro versículo, eu quero lá para o livro do profeta Ezequiel, do capítulo 13. Então, se ficar alguma dúvida, tá? Eu estou correndo um pouquinho, às vezes eu falando, às vezes o irmão quiser, como a gente fala para os irmãos, quando está fazendo estudos, né? Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, nós estamos falando, os irmãos já interrompem, perguntam, para chegar no final a gente pode não lembrar, não esquecer. Os irmãos estão na internet, né? Da mesma forma, pode perguntar, só não sei se a gente consegue responder hoje, mas irmãos, fiquem à vontade. No livro de Ezequiel, no capítulo 13, está dentro desse mesmo sentido, né? No versículo 6, eu quero ler do 6 ao 9, pedir aos irmãos, pode ler também, por favor, né? Senão só eu vou lendo, enquanto eu tomo água, os irmãos lêem. Ezequiel 13, 6 a 9. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem,
o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. E não falaste de adivinhações mentirosas, quando disseste, o Senhor disse, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que sou o Senhor contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos seus registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Perceba, irmãos, que mesmo que nós falamos lá do livro de Deuteronômio, aqui é a mesma coisa. O profeta, Deus falando através do profeta Ezequiel, dizendo assim: os profetas, vários profetas, eles veem, né, enxergam vaidade, adivinhação de mentira, mas não foi Deus que falou. Então, assim como havia na época do profeta Ezequiel, do povo de Israel no Velho Testamento, nos dias que nós vivemos, também existe pessoas que profetizam, adivinham mentira, coisas da sua cabeça, coisas do seu coração, e por isso é que cabe o julgamento. Então, assim, eu quero ser um vaso de Deus, eu quero ser um profeta de Deus, irmãos, busca, a Bíblia manda buscar com zelo, né? Mas fala só aquilo que Deus falou. Perceba que havia duas penas, né, que acontecia. A primeira pena, lá no Velho Testamento de Deuteronômio, quando o profeta dissesse que Deus havia falado e Deus não havia falado, o que deveria fazer com tal profeta? Mata ele. Era o primeiro ponto. Quando nós lemos aqui o profeta Ezequiel, o que ele está dizendo? Olha, aquele que está profetizando dessa forma, ele não vai entrar na terra de Israel. Perceba que nós não estamos falando mais da Jerusalém física. Aquele que está profetizando mentira, qual que é a conclusão disso? Mas ele não vai entrar na Nova Jerusalém também, é do mesmo jeito. Lembra, nós temos no Velho Testamento sombras, no Novo Testamento o que nós temos? A realidade. Então, aquilo que acontecia no Velho Testamento, que a pessoa morria de imediato, hoje não morre, mas morre espiritualmente. Aquele que ele não tinha acesso com Deus, ele é cortado o acesso com Deus, porque ele está mentindo, dizendo que Deus falou, sendo que Deus não falou. É a mesma coisa nós como pastores. Se eu estou falando aqui aquilo que eu acho, é alguma coisa. Se Deus mandar eu vou falar aquilo que Deus mandou falar. Agora, eu não posso dizer assim: olha, Deus está mandando eu falar aqui, sendo que Deus não está mandando falar. Se Ele está mandando, ok, mas se não está, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer: irmãos, olha, eu tenho aí, Deus está tocando no meu coração alguns dias, eu estou sentindo de falar com os irmãos isso, mas sou eu que estou falando, né? Não é que Deus está falando, não, é diferente. Se eu disser que Deus está falando, tem que ser Deus que está falando, não pode ser diferente. Então, o profeta, aquele que foi chamado por Deus, que tem o dom de profecia hoje, né? Perceba que muita gente às vezes não quer entregar a profecia. Por que não quer entregar a profecia? Primeiro ponto: porque vai que a pessoa não acredita em mim. Segundo ponto, talvez seja a responsabilidade, porque vai que ultrapassa, mas não tem jeito de ultrapassar. Os irmãos que têm dom de profecia sabem: olha, o que Deus mandou falar? Isso. Pronto, acabou. É só isso. Nós lembra que nós falamos aqui semana passada, aquilo que o profeta Isaías foi falar para o rei Ezequias? Olha, rei, Deus mandou eu vir aqui falar para você o seguinte: você vai morrer, você não vai viver. Deus mandou falar só isso. A profecia era só isso. Não tinha que ficar, como diz para os irmãos: olha, né, rei, e aí, e tal. Não, mas a profecia foi isso, é isso. Aquele que tem o dom de profecia que Deus dá, qual que é a profecia? Olha, conserto está em pecado. Conserto está em pecado, pronto. Olha, então, mas não, mas a profecia é isso, né? Se demorar 5 minutos é 5, mas se for 1 segundo é 1 segundo. O que Deus mandou falar? Deus mandou falar isso. O rei orou, Deus ouviu a oração dele, Deus falou para o profeta Isaías: volta lá e fala para ele. O que o rei falou? O que o profeta falou? Olha, Deus ouviu a sua oração, viu? Foi acrescentado 15 anos para você. É essa a profecia.
não tem muita enrolação. A profecia é essa, Deus mandou falar isso e pronto. Então, eu não preciso ter medo. O profeta Isaías poderia ter medo de falar porque era o rei, era uma palavra dura, mas se ele não falasse, o rei ia morrer. Ele falou, o rei foi lá e orou e Deus mudou a situação dele. Então perceba que aquele que está a serviço de Deus, irmãos, o negócio é sério, não é brincadeira. Só para o profeta? Não, para todo mundo. Aquele que diz que está servindo a Deus e não está servindo a Deus, ele está caminhando para o inferno do mesmo jeito, né? Então é a mesma coisa, o peso é o mesmo, a responsabilidade daquele que vai lá na beira do rio e fala assim, eu prometo servir a Jesus todo dia da minha vida, e não serve, o peso é o mesmo, não mudou. A diferença é que ele não está dizendo assim, olha, Deus mandou te falar. Isso é diferente. Se eu falar que Deus está mandando falar e é eu que estou querendo falar, é por isso que eu não posso dizer, eu profetizo sobre sua vida isso ou aquilo. Eu não posso falar isso porque a profecia ela não é produzida por minha vontade e nem por nenhum dos irmãos. Deus deu o dom de profecia. O vaso, ele só tem o dom, ele não tem, eu estou com vontade de falar com a irmã Carminha hoje, né? A irmã levanta lá, eu estou com vontade de falar com ela, vou lá falar alguma coisa de Deus. Não é assim que funciona. É Deus que resolve se ele vai fazer ou não e quando que ele quer fazer ou não. É simples assim. Não tem isso de você ficar pensando, querendo, imaginando, né? Não é nada disso. Eu quero aproveitar ainda o profeta Ezequiel. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 2 do profeta Ezequiel. Vamos ler o capítulo 2, alguns versículos, né? Vamos lendo aqui, a gente vai ver até onde vai. Vamos até o 10, são 10 versículos, mas é muito interessante o que diz aqui esse texto. Assim, e disse-me, filho do homem, põe em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, eu ouvi o que me falava. Irmãos, percebam, olha que coisa interessante, todo mundo sabe que Ezequiel é um profeta de Deus, ele foi chamado para ser um profeta de Deus. E o que Deus dá para ele, que é a visão do rolo, que ele diz assim, olha, disse-me, põe em pé que eu vou falar contigo. Entrou o Espírito nele, quando falava comigo, e pôs em pé, eu ouvi o que me falava. Irmãos, o que é uma pessoa que tem o dom de profecia? É isso, né? Ele vem de casa para cá, olha, ele não sabe, Deus não falou nada para ele. Mas quando ele chega aqui, na hora do culto, o que acontece? O Espírito de Deus toca no coração dele e coloca a palavra para ele falar. Não é isso? Não é assim que funciona? Os irmãos têm dom de profecia? Não é assim? Eu saio lá de casa pensando, com quem que eu vou falar em profecia? Eu digo, irmão, não é isso não. Aqui Deus vai lá e toca, ou qualquer lugar, Deus toca, entra, é isso que está falando, o Espírito de Deus entra na pessoa, ainda que não coloque ele de pé, ele permanece sentado mesmo, mas ele ouve a voz de Deus falando, olha, para falar isso. Posição, sim, se posicione, né? Não fica aí acomodado, toma posição, toma jeito, né? Eu vou falar contigo. E aqui é isso que está dizendo assim, ele disse-me, filho do homem, eu te envio, e ele começa dizendo o que vai acontecer, né? E aí perceba que ele diz, olha, o povo de Israel, uma nação obstinada, tem o coração duro, versículo 5, e eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que estou enviando no meio deles um profeta. Olha, ouvindo eles, é lógico que todos ouviram, mas no sentido de dar crédito, eles vão saber que passou no meio da casa de Israel um profeta de Deus. Por que ele está falando isso? A profecia vai acontecer, Deus está falando e ela vai se cumprir, é isso que ele está dizendo, né? E tu, ó filho do homem, não os temas as pessoas, nem as tuas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as palavras, nem assuste com o rosto deles, porque são causa rebelde. O que é que ele está falando? Mas não tinha espinho, não tinha escorpião, né? Não tinha sarça, não era isso. Ele está dizendo assim, olha, as palavras que eu vou colocar para você falar,
vai ser palavras duras, vai ser palavra difícil, mas você não fique com medo de falar, você pode falar porque eu estou mandando você falar. Então não tenha medo das pessoas, que eles não vão gostar de ouvir, e não gostaram. Se os irmãos lerem o profeta Ezequiel, vão ver que eles não gostavam de ouvir as profecias, mas era a palavra de Deus. Então, da mesma forma, olha, busque com zelo os dons espirituais. Irmãos, a palavra, muitas vezes, vai ser dura, mas é a palavra. E a pessoa não gostar, não importa. O profeta, aquele que tem o dom de profecia, ele não está para fazer as pessoas gostar dele, assim como nós pastores não estamos aqui para fazer os irmãos gostar de nós, né? Não estou falando que os irmãos têm que ficar com raiva de nós, não gostar de nós, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que nós somos chamados para falar a palavra de Deus. E é isso que nós estamos falando a respeito da palavra de Deus. Pastor, mas você não pode falar isso, porque as pessoas que têm o dom de profecia e fica falando de qualquer jeito, vai ficar triste. Que fique triste, mas é a palavra de Deus é essa, não dá para ser diferente. Então, a palavra que você vai dizer é a palavra dura, é escorpião, é espinho, não tenha medo de falar essas coisas, né? Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a causa rebelde. Olha que coisa interessante isso aqui, né? Ezequiel, o povo é rebelde, eu vou dar palavra dura, mas você não seja rebelde igual é a casa de Israel. Ou seja, quando te mandar falar, fale. Mas agora eu escolhi a não falar porque essa palavra é muito dura. Então seja rebelde. Agora para as pessoas que têm o dom de profecia, se Deus está mandando você falar, o dom que tem dom de visão, que tem qualquer dom e que não está executando, o que é tratado? Vocês são rebeldes igual a casa de Israel, porque Deus está mandando você falar. Então, se Deus está mandando, é para você falar, quer as pessoas gostem ou quer as pessoas não gostem. A palavra é essa, a palavra tem que ser dita. Eu falei agora do rei, você vai morrer, você não vai viver. A palavra era essa, irmão, não dá para ser diferente. Então era aquela palavra. Então ele volta aqui, não seja rebelde como a casa rebelde, no versículo 8, né? Abre a boca e come o que eu te dou. E é o versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. E estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, e nele já estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então as palavras eram isso, lamentações, suspiros e ais. Era difícil, os irmãos podem ler aqui, que os irmãos vão ver que as profecias são difíceis para eles. E depois ele vai dizer, no versículo 3, né, no final dele, na parte final, então comi na minha boca doce como mel, né? Então perceba, irmãos, que a palavra de Deus, e aqui acho que ele não menciona, mas nós vamos ver lá na frente, né, em Apocalipse, assim, quando ele comeu, era doce, mas depois era amargo. Por quê? Quando você ouve a voz de Deus, quando você é usado por Deus, irmãos, é doce você fazer a voz de Deus, né? Quão suaves são os pés daqueles que levam a boa nova. Somos ministros de Deus, ser ministro de Deus é a melhor coisa que existe, porque nós temos o galardão que está prometido para cada um de nós, porém as palavras podem ser difíceis e duras mais para frente. Versículo 7, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é rosto, obstinado e duro de coração. O que ele está dizendo? Olha, a casa de Israel não vai te dar ouvido, não vai ouvir, não vai mudar. Por quê? Porque não ouve nem a mim, não ouve nem Deus, como é que vai ouvir você? Perceba que as palavras é muito parecida com o que aconteceu com Moisés, né? Moisés, vai lá, fala com o povo, fala com o rei. Ele não vai te ouvir, mas você vai lá e fala para ele. Então, muitas vezes o vaso vai assim, senhor, mas você não vai ouvir, para que eu vou falar? Ele não vai ouvir mesmo, independente se vai ouvir ou se não vai ouvir, é para ser falado. Eu percebo aqui, sim. Eu acredito que hoje, assim, o que ele teve aqui, ele teve uma visão, Deus viu, mostrou o rolo que estava escrito por dentro e por fora, eram as profecias, igual nós vemos lá em Apocalipse, né? Que estava escrito por dentro e por fora, todas as coisas que o povo deveria saber.
hoje eu acredito que mais, né, os irmãos têm o dom de profecias, pode até me dizer aí, mas as pessoas que têm o dom de profecia, ele é específico em relação ao dom de visão. Tem pessoa que tem o dom de profecia, mas ele não tem o dom de visão. Outro tem o dom de visão, mas ele não tem o dom de profecia. Então, eu acredito, lendo a palavra de Deus aqui, que Deus coloca as palavras para a pessoa falar. Eu acredito que ele, os irmãos podem dizer, os irmãos têm dom de profecia, os irmãos têm dom de visão também? Mano, tem, então talvez tenha também, eu não sei se é dessa forma. Coisas diferentes. Acontece em momentos separados. A profecia é profecia, a visão é visão, não é isso? Não é exigência ter uma e bater o outro. Não. Não é exigência. Não. Deus me deu dom de profecia, dom de som, dom de visão. Sim, então, mas são dons específicos, né? Perceba que são diferentes. Não é que a hora que eu vou profetizar eu estou tendo uma visão. Não, eu tenho a profecia, estou escutando a voz. Né? Eu só estou ouvindo a voz, Deus está mandando, eu estou só falando, não tem visão nenhuma. Sim, porque no caso de Ezequiel, é como nós falamos, não só Ezequiel, mas todos os profetas, eles tinham o ofício porque Deus só falava através deles. Deus não falava de outra forma. Tinha lei, o sacerdote lia a lei, mas a maneira que Deus tinha para falar com o povo era dos profetas. Não usava outro meio. O profeta foi dado, quando se fala de ofício, né, ele era separado para ser profeta, ele era profeta o tempo todo, ele estava lá à disposição. O rei vai para a batalha, consulta o profeta. Vai fazer outra coisa, consulta o profeta. Hoje, consulta a Deus, não o profeta, né? Às vezes o profeta, e algumas vezes só, olha, está me encoberto, Deus não me mostrou nada, né? Então não tenho o que te falar. Irmãos, cuidado, né? O consultar a Deus, o pastor estava dizendo assim, às vezes a pessoa tem uma imaginação de consultar a Deus. Eu vou tirar um versículo pela fé. O irmão está lá e tal, tira um versículo pela fé. Opa, Deus falou aqui, não entendi, tira outro, né? Mas às vezes Deus não falou, né? Consultar a Deus é muito mais, eu vou orar, eu vou buscar de Deus, eu estou, sei lá, estou querendo comprar uma casa e eu oro, Senhor, se for da tua vontade, né, que custa 500, mas o senhor faz para 400, né, que o dono propõe a 400, eu não tenho dinheiro, que o financiamento dê certo, se não der certo eu entendo que não é para o senhor para comprar, e aí dá errado, isso é a maneira de consultar a Deus, porque eu lembro, né, que alguém diz assim, irmão, cuidado que esse negócio vai beber pela fé, né, porque ele diz, alguém vai consultar a Deus dessa forma, ele abre a Bíblia pela fé e diz assim, e Judas foi se enforcar. Opa, espera aí, saiu aqui que Judas foi se enforcar. Então será que Deus está querendo que eu me enforque? Deixa eu tirar uma outra palavra. Fechou, abriu de novo, e o que tem que fazer, faça logo. Né? Então assim, cuidado, né? Porque às vezes a gente está pensando, eu estou tirando uma palavra pela fé, eu não sei, Deus fala, mas eu preciso tomar cuidado. Às vezes a pessoa está lá na frente da TV, vendo sessão da tarde, novela, achou que Deus tem para falar para ele, não tem nada para falar com você, irmão, não tem nada, né? Você não está preparado, você não está orando, você não está jejuando, você não está buscando a Deus, não é assim. O povo que Deus falava, que consultava, eles oravam, eles jejuavam, eles buscavam a Deus, e depois de 7 dias vinha a palavra de Deus, aí ele buscava mais 7 dias e Deus dava a resposta para ele, né? Eu ouvi alguém dizer assim, a pessoa passa o domingo inteiro, agora não tem mais, né? Mas passava o domingo inteiro vendo Faustão, depois chega à noite e acha que está fazendo muita coisa, né? Não tem nada, Deus não vai te usar, não é dessa forma, né? A gente está querendo usar Deus, não é desse jeito que existe, não. Então, cuidado, né? Eu quero que Deus fale comigo através da palavra. Ora, busca, jejum primeiro. Não vai abrir na Bíblia e falar, Deus está falando comigo. Não é bem assim, não. Mensagem, no testemunho, na criança, num canto, no louvor, é de muitas formas. Sim. Eu vim me tirar pela fé através do pastor Zé Neto. Porque foi o seguinte, ele foi na minha casa, foi o pastor Cristeu, muitas vezes foi na casa dos meus pais. Só que só ia o pastor, a mãe Gils, o Marco, né? Porque como eles eram uma família assim muito perturbada, eles tinham medo, ninguém ia, só ia eles.
Aí, como foi um dia, o pastor Zé de Mello foi na minha casa, o pastor. Aí eu falei assim pro pastor, tira uma palavra. O pastor Aristeu falou, irmã, não tem jeito, irmã, aquela família não tem jeito. Aí eu fiquei assim, aí tirou uma palavra. Aí você que a irmã que falou, eu falei assim, pastor, tira de novo. Aí o pastor Zé tira de novo, pastor, vamos ver. Aí saiu aquela palavra assim, ó, vai e leva semente, eu vou dar o crescimento. Eu falei, você ouviu, pastor? Aí naquele dia, aí foi o pastor Zé de Mello, na mesma hora. Aí entramos no carro, foi na casa da minha mãe, e naquele dia Deus começou a fazer a obra na vida da minha mãe, aí que veio todo mundo. Sim. E outra coisa, eu aprendi assim, foi grandes pessoas, que assim, eu sempre perguntei, muito usado a mão de Deus, jejum de oração. Aí ele falava, pastor, o senhor quer tirar uma palavra sobre alguma coisa para mim? Irmã, se você tirou a palavra, aí falou que nem o senhor falou de Judas, é um cajado, não é para me fazer uma coisa que falou de morte, mas se Deus fala de uma benção, a cura do fulano, né, é uma benção, aí eu vou fazer, porque foi uma benção, foi uma coisa que eu aprendi, da aposentadoria do Manuel, do primeiro dia, durante 15 anos de universidade, o Senhor sempre falava assim, que ia dar para ele, e deu. Sim, irmão, mas assim, o que eu estou dizendo assim, o pastor Zé de Mello, o pastor Esteu estava lá. Não, o que eles estavam fazendo? Visita. O pastor Zé de Mello, todo mundo que conhecia o pastor Zé de Mello, era um homem de oração, que buscava a Deus. Eu estou dizendo assim, não adianta não ficar na frente da televisão, sessão da tarde, novela, e tirar uma palavra. Não é isso, entendeu? É isso que eu estou dizendo para o irmão. Irmão, quer que Deus fale através da sua palavra? Ora, jejua, consagra a sua vida e Deus vai falando. Não é, eu tiro a palavra e vou indo. E é porque a irmã falou, é uma palavra de bênção, então eu quero. É uma palavra de correção, eu já não quero. É aquilo que nós falamos para os irmãos aqui. A gente está pregando, Deus está falando, a pessoa, opa, eu recebo. É uma correção, eu não recebo. Né? Então, não é. E a palavra de Deus, perceba que a palavra, o que nós lemos aqui do profeta Ezequiel? O povo é duro, a palavra é dura, vai sair escorpião, vai sair espinhos, mas fala. E pronto, tem que ser desse jeito. Então, se eu estou dizendo para os irmãos, não, vamos tirar um versículo para a fé que Deus fala com a gente aqui. A irmã estava lá na vigília, orou, buscou a Deus, eu quero uma confirmação, se é para a gente ir embora ou não. Deus fala, né? Mas eu estou lá assistindo alguma coisa lá, estou lá, sei lá, em algum lugar, e eu quero que Deus fale comigo. Irmão, não é assim não. Né? Então, cuidado, né? Então a gente não entender errado. Sim. Perceba que Deus conhece, o diabo também, né? Então, mas a pessoa falou comigo uma coisa assim, quando eu estava em determinado lugar, assim, só estava eu e mais 2 pessoas, e eles já até morreram, não está mais aqui, então foi Deus que falou. Não, lá estava você, mais 2 pessoas, Deus e o diabo, estava todo mundo lá, e ele sabe tudo o que aconteceu também, né? Então, é por isso que as pessoas vão no cartomante, ele acredita, porque ele vai lá e conta a vida dele. O diabo sabe, irmãos. O diabo é espírito também, né? Então ele sabe, ele não sabe o que a gente pensa, mas tudo que a gente falou ele já sabe, tudo que a gente fez ele sabe, né? Então, por isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Quando eu volto a falar para os irmãos, perceba que quando Moisés vai falar com o faraó, os primeiros milagres que foram feitos, os magos fizeram também. Joga a vara no chão, virou cobra. Os magos, eu também sei fazer isso. Quem que eram os magos? Lembra aqui que nós falamos? As nações, os feiticeiros guiados pelo diabo, o diabo também fez. Pegou água, virou sangue, o diabo também fez. Chegou de um ponto, ele não podia fazer mais, mas aí ele foi copiando. E a Bíblia fala para nós hoje que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Não é, mas ele transfigura. Então a gente toma bastante cuidado, porque o diabo conhece e sabe, especialmente, irmãos, todos nós que estamos aqui, antes de servir a Deus, quem que nós servíamos? Pode alguém não querendo falar assim, eu não. Não, todos nós servíamos do diabo. Porque aquele que não serve a Deus serve o diabo, não tem esse meio termo. Ele não podia ser um macumbeiro, uma pessoa muito usada pelo diabo, mas era usada pelo diabo. Fazia as obras do diabo, fazia a vontade do diabo.
E se fazia a vontade do diabo, ele sabe o que a gente gosta, o que a gente gostava de fazer, ele vai lá e oferece, ele vai trabalhando. Sabe o que a gente fazia, ainda que ninguém sabe, né? Ninguém que eu digo atual aqui, olha, foi há 50 anos atrás. Você acha que o diabo esqueceu? Sim, o restante ele sabe também. Mas só para a gente concluir essa parte do profeta hoje, para a gente não precisar voltar outro dia, né? Olha, eu quero ler com os irmãos. Poderia até para o final, mas eu quero ler isso também. Ezequiel capítulo 3, nós já estamos aí, versículo 16, a gente vai até o 19, até o 21, né? Vamos ler, ó. Eu quero que os irmãos leiam também, para os irmãos não se cansarem, tá bom? Vou ler o 16, 17, aí os irmãos vão lendo. Sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não ouvirás, nem falares para avisar do ímpio, aquele homem morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue na tua mão. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu no seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticaram não virão à memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas perceba que ele fala aqui, que ele foi colocado como atalaia, como profeta em Israel. Ele diz assim, olha, o ímpio, quando for dado a palavra para ele, e você não avisar ele da maldade, que ele está indo para o inferno, que ele vai morrer, é o que nós estamos falando aqui hoje, que ele não está servindo a Deus, está caminhando para o inferno, né? E vai morrer e vai ser condenado, porque está em pecado. É isso que ele falou assim, olha, então o ímpio está lá no pecado, eu te coloquei por atalaia, eu falar para você avisar ele, e você não avisar, ele vai morrer no pecado, ele vai ser condenado, mas eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Perceba a responsabilidade que tem o atalaia, e entre outros, quem são o atalaia? Inclusive quem tem o dom de profecia. O que tem o dom de profecia, Deus mandou ele falar, a pessoa, ele não falou, a pessoa morreu, o sangue vai ser requerido dele. Perceba o peso, não é melhor falar e ficar livre? O justo vai lá e peca, e Deus manda ele falar alguma coisa, ele não fala, o que acontece? O justo morre, mas o sangue será requerido dele. Porque o período que ele viveu de justiça não serve para a salvação dele, é o que está no texto que nós lemos aqui. Nós lemos isso, mas ele foi durante 20, durante 30 anos, ele serviu a Deus. Não adianta nada, olha o versículo 20. As suas justiças que praticava não virão em memória. Foi praticada a justiça, morreu no pecado, está condenado, é o justo. Mas será requerido do atalaia. E se o atalaia falar e a pessoa ouvir e mudar, olha, em vez de Deus permitir que ele morre, Deus vai dar nova vida para ele. Perceba o peso que tem isso, né? E dentro desse mesmo contexto, vamos um pouquinho mais para frente, no capítulo 33, Ezequiel 33, vamos ler até o 9, que é o mesmo texto que nós lemos aqui, mas com outras palavras, né? Vamos ver a partir do versículo 2. Alguém pode achar, pode ler, por favor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que vem a espada sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado,
seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. A sua palavra que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar a vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. 8 e 9 ainda. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Amém. Até aqui, irmãos. Perceba que os textos, né, que está lá do Ezequiel 3 e aqui do 33, ele tem o mesmo sentido, né? Ele falando do atalaia, que foi falado. Então a pessoa está fazendo a coisa errada, Deus revela, Deus fala para o atalaia, Deus fala para o profeta, nesse caso, dizer para ele, e o profeta não faz, e ele morre na iniquidade. A culpa é dele, porque ele pecou, porque ele morreu na iniquidade. Porém, Deus vai requerer do atalaia porque não falou, porque não avisou. Então, eu quero que Deus me dá um dom de profecia, maravilha. Mas se Deus mandar falar, fale, porque senão você é responsável pelo que acontecer com a pessoa. A pessoa ouviu, Deus muda a situação, porque, irmãos, é aquela coisa, a pessoa está caminhando, indo para o inferno, né? Está quase chegando no inferno, você fala para ele assim, talvez está chegando no inferno, muda o caminho. O que ele faz? Ele muda o caminho, e aí ele não vai para o inferno. Então ele salvou a sua vida. Mas se você não avisar e ele foi para o inferno, ainda que ele estava em pecado, ele tem que pagar pelos seus atos, mas você responde porque você não avisou. Então esse é o peso da profecia. Perceba que não tem nada de brincadeira, a coisa é muito séria, e por isso que a palavra de Deus nos fala que a gente não pode ser meninos, criança no entendimento, mas nós temos que ser adulto no entendimento, entender que as coisas de Deus é muito sério. Mas quando nós se unimos, primeiro, um culto que nós estamos na presença de quem? O único Deus verdadeiro. E assim, cale-se a terra diante desse Deus, me manda ter temor dele. Não é para calar, eles vão ficar quietinhos na igreja, não é para cantar, não é para glorificar, não. Cale-se no sentido de reverência. Nós estamos aqui adorando a Deus. Por isso que diz a palavra de Deus, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que fazer sacrifício de tolo. Não sabe que isso faz mal? Sacrifício de tolo. Pessoa, imagina, você sai da sua casa, às vezes trabalhou o dia inteiro, está cansado, deixou de dormir, deixou de comer, para vir aqui e voltar pior do que você estava antes, porque fez o sacrifício de tolo, não ouviu, não cantou, não glorificou, não colocou na presença de Deus, não deixou Ele te usar. É o sacrifício de tolo. É muito sério. Então, quando nós saímos da nossa casa para entrar, e o salmista nos fala para nós entrar com alegria, servir ao Senhor com alegria, né? Não é para ficar com medo, né? O pastor falou, então eu estou lá, eu tenho que ficar quietinho lá porque eu estou em reverência. Não, entra pelas portas dele com alegria, cantando, adorando, exaltando, com temor e reverência. É isso que nós devemos fazer. Deus mandou falar, fala. A palavra é muito dura, para ele se arrepender. Se você não falar, como é que ele vai se arrepender? Você falou, ele tem a oportunidade. Irmãos, é que eu falei na semana passada, né? A profecia falou, Deus usou o vaso. Olha, se você não se consertar, você vai morrer. Passou 10 anos, a pessoa não morreu. O que significa? A profecia não se cumpriu? Não se trata da profecia não se cumprir, se trata que a pessoa se consertou, perceba? Olha, se você não se consertar, você vai morrer. Se eu me consertei,
Eu estou livre. É isso que faz o atalaia, para isso que serve a profecia hoje. Deus, ele não dá sonho, visão de alguma coisa ruim, ruim que eu digo, olha, é pesado, porque vai acontecer se nós orar, se buscar, e nós entendemos que o perigo está iminente e nós desviarmos, Deus nos livra. Para isso que serve o atalaia. O atalaia não serve só para dizer assim, olha, você vai morrer mesmo, viu? Não, não é isso, olha, você vai morrer, não vai viver. Senhor, mas tem misericórdia. Tá bom, eu tenho misericórdia, vive mais 15 anos. É isso que foi que aconteceu. Nínive, né? Embora Nínive foi destruída depois, né? Mas perceba que a profecia era essa, olha, Deus vai destruir a cidade toda. E interessante que o profeta ficou triste, né? Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, está vendo? Eu vim aqui, subi rua acima, rua abaixo, o Senhor não destruiu a cidade. Você queria que eu destruísse a cidade? É claro, eu fiquei subindo e falando, né? Não está escrito na Bíblia, mas imaginando ele falando. Eu fiquei aqui, fui lá, subi. Por isso que eu tinha fugido antes para Tarso. Eu não queria vir aqui por isso, né? Sim. Irmãos, quando fala de Nínive, não sei se todos os irmãos sabem, né? Mas os irmãos sabem quem são os ninivitas? São os assírios. Os assírios que acabaram com as 10 tribos de Israel, né? Então, Nínive era a capital da Síria. Então, a profecia era para eles. E aí ele ficou revoltado, né? O Senhor mandou vir aqui, eu preguei, não aconteceu nada. Ele falou, olha, eles se humilharam, até os animais estão aí de jejum, né? Eu não ia ter dó deles. Eles não sabem discernir a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, igual a gente, né? Fala a mão esquerda, ou essa aqui mesmo, qual que é, né? Então, eles não sabem, estão desse jeito, né? Perceba. E por isso que eu não ia ter misericórdia dele. Teve, evidentemente que futuramente Nínive foi destruído, mas naquele momento em que eles se arrependeram, Deus usou de misericórdia. Jonas não gostou, né? Mas com a profecia dele, porque Deus falou, olha, Deus vai destruir a cidade, Deus vai destruir a cidade, o povo se arrependeu, clamou a Deus e Deus não destruiu a cidade. Para que serve a profecia, irmãos? Perceba, né? Aí, só para a gente concluir, né? Tem alguém aqui que nos ouve, né? Está nas redes sociais, que ao início desse estudo tinha o desejo de ser um profeta de Deus, né? Ter o dom de profecia, e ainda continua com esse desejo de ser profeta de Deus, busque com zelo. Mas se Deus dá, fale, né? Mas e se a palavra for dura? Fale. E se a palavra for boa? Fale, né? O profeta, ele não está para escolher se a palavra é boa ou se a palavra é ruim. A única obrigação do profeta, do atalaia, é entregar o recado de Deus, só isso. Sim. Alguém falou testemunho aqui na frente um dia, né? O Rogério, ele saiu com concurso do lugar que já tinha trabalhado 10 anos, que saiu, e ele desceu lá na minha casa e deu a resposta de Deus. Só tinha uma vaga. Aí Deus usou meus lábios e falou para ele, eu vou te dar esse emprego. Uma vaga, um monte de gente. Ele passou em primeiro lugar. Ele contou o testemunho aqui. Aí ele entrou no serviço, até que é difícil que eu posso com Deus também. Entrou no serviço, trabalhou esse tempo. E minha filha ficou na cabeça dele de voltar para o ônibus, porque ele falou que lá ganhava mais. Ele desceu na minha casa de novo. Eu falei assim, Rogério, Deus não precisa falar mais com você, porque Deus já falou, esse emprego Deus deu para você. Se você ganhar muito ou pouco, Deus falou e ele cumpriu. Tudo bem, foi embora. Faz uns tempos, ele estava no ônibus. Quando eu fui hoje, ele foi lá na minha. Encontrou com vocês semana que foi lá na casa dele, das crianças. Aí o Manuel falou, ele falou assim, seu Manuel, ai, mas que tristeza, que eu voltei para o ônibus e Deus tinha me dado aquele emprego e agora eu fiquei sabendo que é mais o salário. Só que todos os lugares que eu trabalho, o povo gosta muito dele. Ele ligou para eles, olha, eu sou concursado, saí do meu emprego, aí os médicos gostam muito dele, né? Aí ele falou assim, não, Rogério, volta, mas quer ser de volta. Então, como que Deus é maravilhoso, 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 pastor. Porque eu creio que agora ele voltando, ele vai vir na casa de Deus, vai levar o Senhor Jesus. Sim. Deus, irmãos, é sempre maravilhoso. Nós somos rebeldes.
Então falou, a casa de Israel é rebelde, né? E a gente pode perder. Ele conseguiu voltar, que bom, né? Perceba, eu digo para os irmãos, olha, Bartimeu, se ele perde aquela chance, nunca mais. Tem chance que vem na nossa vida uma única vez, não perca. Pode ser que nunca mais aconteça a segunda. Porque eu estou falando para os irmãos de Bartimeu, depois Jesus foi preso, depois Jesus foi condenado, nunca mais Jesus passou por ali, ele não ia ter outra oportunidade. Então, as oportunidades que Deus dá para nós, às vezes elas são únicas na vida, então aproveite cada uma delas, né? Então é importante a gente saber isso. Mas nós estamos falando aqui de profecias. Se Deus mandou falar, fale, que Deus abençoe. Dentro do que nós falamos, irmãos, ficou alguma pergunta, alguma colocação que os irmãos queiram falar ou fazer? E não havendo, ficou. A Bíblia fala, nós temos a gente sempre aprendeu que toda honra e toda glória seja sempre para Deus. E aí tem uma frase que está sendo muito falada, vejo muita gente falar, e até no nosso meio eu já vi as pessoas dizerem assim, a irmã está passando por luta, ora, Deus vai te honrar. É certa essa frase? Sim, a irmã está colocando aí, não, as pessoas começou a utilizar hoje uma frase, né? Não, a pessoa está passando por luta, passa por edificação, não, ora que Deus vai te honrar, né? O que é isso? Uma inversão da Bíblia. Deus não honra o ser humano, Deus abençoa o ser humano. O ser humano que deve honrar a Deus. O que é honra? Reconhecer o mérito. Que mérito nós temos como ser humano, irmãos? Né? Então Deus vai reconhecer o mérito do ser humano porque ele é muito esforçado. Não, a Bíblia fala que se nós fizermos tudo o que está escrito na Bíblia, tudo que foi mandado, nós somos considerados servos excelentes porque fizemos tudo o que estava escrito na Bíblia. Inúteis, infiel, só fez o que mandou fazer, não fez mais que obrigação, né? Então Deus vai te honrar. É uma coisa que o diabo está colocando na vida do meio evangélico, gospel, sei lá onde a gente vai falar isso aí, e as pessoas acham bonito e vai falando, e vai falando, e vai falando. Isso se torna um problema, porque toda honra, toda glória só para Ele. Só Deus é digno de honra, de glória e de louvor, só. E o ser humano a gente observa no livro de Romanos, capítulo 1, né? Livro de Romanos, capítulo 1, vai dizer assim, que Deus mudou a glória, Deus mudou a feição do homem porque eles honraram mais a criatura do que o Criador. Por que existem muitos homossexuais? Está lá, Romanos capítulo 1, porque o homem mudou, né? Honrou mais a criatura do que o Criador. E a honra é para Deus, não é para o ser humano, sempre é para Deus. A gente precisa tomar isso na nossa vida. Sim, exatamente. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A nação de Israel sobreviveu, passou por causa da misericórdia de Deus, porque a hora que é casa rebelde, e nós somos rebeldes da mesma forma, né? Somos esquecidos e achamos que muitas vezes somos alguma coisa e sem Deus nós não somos nada. Então, muito oportuna toda a honra, toda a glória para Ele, né? Então a gente ter isso na nossa vida. Irmãos, eu acho, aproveitando dentro disso, a gente fala, né, uma vez o pastor Adel até comentou assim, olha, às vezes a gente acha bonito, né, um termo de assim, olha, o preletor da noite vai ser fulano de tal, né? E o que é melhor, o preletor ou o mensageiro? O pregador. Você sabe o que é um preletor? Um que faz uma preleção, que faz palestra, é um motivacional, são profissionais da mídia, qualquer um pode ser preletor. E pregador? Só aquele que Jesus chamou. O mensageiro da palavra de Deus é só aquele que Jesus chamou. Assim, há um preletor é qualquer um. O pregador, o mensageiro, é só aquele que Jesus chamou que pode ser. Então, é muito melhor. Às vezes a palavra o preletor fulano, eu sou o preletor, legal, né? Tem um monte de preletor, todo mundo é preletor por aí, né? Sim.
Sim. E vão se mudando, né? Vão se mudando. Eu profetizo, Deus te honra, né? Percebe que vai. Cuidado, né, com alguns termos que está nesse mundo evangélico, e querer trazer para a igreja, porque não é bíblico, né? Sim. Às vezes a gente acha bonito, soa Legal, diferente. aí a gente quer trazer para o nosso meio, mas não é bíblico. Nós não somos assim, né, pastor? Então a gente Não. não tem que pegar de lá e trazer para cá, né? E o texto até que nós falamos, né, da mensagem da profecia, mas o que ele é assim? Olha, as outras nações têm prognosticadores. Eu falei certo, né? Tem adivinhos, mas eu não quero isso para vocês. Eu dou um profeta para vocês. Não é para ficar fazendo adivinhação. Vocês vão ter o que Deus está mandando e vai acontecer. Não está imaginando coisas, inventando coisas. Até porque o evangelho que está aí fora hoje é exalta muito o homem. E parece que assim, é Deus que serve o homem. Sim. É o homem que serve a Deus. É. Nós vivemos um evangelho, como é que chama? Homocêntrico, né? Que é voltado para o centro do homem. O homem está no centro do evangelho, não é Deus que está no meio disso. Sim, é um termo que é utilizado, né? Se você fizer, Deus vai ser obrigado a fazer, irmão. Deus não é obrigado a fazer nada, né? Olha aqui, eu não vou lembrar, mas acho que é Romanos, que ele diz assim: olha, se Deus não poupou os ramos naturais, não imagina vocês aí que vocês são alguma coisa. Toma cuidado, né? Então pense bem, não nessas palavras, mas é o que está escrito. A irmã Daiane queria falar alguma coisa? Não? Então tá bom, vamos agradecer a Deus que as horas vão passando, e depois o irmão vai falar que eu demorei com o culto, né? Então não quero que isso aconteça, quero que os irmãos voltem outra vez, que Deus abençoe. Falta uma pequena parte para nós concluirmos sobre dons espirituais, agora em relação aos dons mesmo, né? Mas eu queria aproveitar a noite de hoje para a gente reforçar essa questão da profecia, porque ela tem sido, irmãos, muito banalizada. Muitas pessoas hoje não crê mais nas profecias ou nos dons, né, que os irmãos têm usado, porque ela foi banalizada, porque as pessoas banalizam, usam a profecia como se fosse Deus estivesse falando, e não é, mas a responsabilidade é muito grande. Então que cada um de nós possamos entender: Deus deu, fala; não deu, fica calado. Amém? Então tá bom, vamos agradecer a Deus, né, por essa noite. Agora, se eu fazer uma cara de riso, para os irmãos não ficarem bravos comigo, né, porque eu não estou aqui para que os irmãos fiquem gostando de mim, mas não precisa ficar com raiva também, né? Não precisamos ir aos extremos, tá bom? Então que Jesus abençoe a cada um. E nós vamos falar a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus, do jeito que ela é, da forma que ela é, sem, como diz as pessoas no popular aí, né, sem ficar enfeitando o pavão, irmãos. As pessoas querem ficar faltando o pavão. O pavão já foi enfeitado por Deus daquele jeito. A palavra de Deus é exatamente desse jeito, né? Não é para desviar nem para lá nem para cá, mas fazer como está mandando fazer. Não temos facilidade, não temos dificuldade, é só o que Deus está mandando fazer mesmo, tá bom? Pedir de oração em favor da Melissa, né, que é a filha do nosso irmão Antônio, Manzilda, que está entrando, né, para ter o seu bebê, está em trabalho de parto, que Deus possa dar graça. Os irmãos continuem orando, né, em favor da nossa irmã Josefa. Tivemos ele ontem, ela estava consciente, alegre, feliz, né, e até ela diz assim: não, quem tem Jesus tem tudo, né? Que benção, ela está bastante feliz. Os filhos dizem que tem hora que elas esquecem das coisas, mas a hora que nós estivemos lá, ela estava consciente, pelo menos, né? Mas que os irmãos continuem orando em favor dela, que Deus possa dar graça, sustentar. Uma Maria Antônia, que vai passar para a cirurgia daqui, acho que é no dia 8 de agosto, se eu não me engano, né, mas que está com bastante dor, que os irmãos apresentem diante do Senhor Jesus também. Tá bom? E orar em favor de todas as necessidades que os irmãos vão lembrando, né?